Olá. Na vida é assim, o que dá para rir, dá para chorar. Hoje eu acordei com vontade de falar sobre a parábola do joio e do trigo, né? Separar o joio do trigo. Uma frase que vem lá da Bíblia e que hoje ainda é muito usada. Sempre que você fala em joio e trigo, é falar do bem e do mal, do bem e do mal. Como se o joio fosse uma planta amaldiçoada, maldita apenas por ser joio. O trigo é o trigo, o joio é o joio, conforme a sua natureza. E aí há uma série de preconceito. Então, o que dá para rir, dá para chorar, o que dá para criticar, dá para elogiar ou dá para defender. Hoje eu acordei com vontade de defender o joio, encontrar pontos de defesa do joio. E só se fala mal do joio, do joio, do joio, do joio. Eu procurei na internet, no Google, só se fala do joio com comparações bíblicas, só coisa de Bíblia, de igreja, de igreja, de igreja, nada muito científico. Aí eu andei procurando, e a explicação, ó, separar o joio do trigo, vem do Novo Testamento, uma das parábolas, quando Mateus, durante o juízo final, anunciava que os anjos iriam separar os filhos do maligno. O maligno era o joio, dos filhos do reino, o trigo. Então o trigo é do bem e o joio é do demônio. Quer dizer, olha a forma como a gente define as coisas, é um clichê das coisas, estigmatiza as coisas, sem respeitar a própria natureza das duas plantinhas. Eu, particularmente, acho que o joio é tão plantinha de Deus como o trigo, apenas cada uma cumpre a sua função. Imagino o trigo conversando com o joio lá na plantação. Oi, amigo, tudo bem? E o joio, tudo. O que que você quer ser quando crescer, quando vir a ficar maduro? Ah, eu vou ser farinha, eu vou virar bolo, pão, biscoito, massa e um monte de coisa. E você, quem é você? Ah, eu sou o joio. Ah, muito prazer, joio. E o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando seus grãos ficarem maduros? Ah, eu acho que não vou ser nada, eu sou tão desprezado, ninguém faz nada comigo, apenas a minha vegetação, as minhas folhas servem para forragem, para pasto, para feno do gado. Eu alimento o gado. Não tenho assim um destino tão bondoso e tão elogiado e tão querido como você, meu amigo Trigo. E ficaram aí os dois conversando. Olha que belo diálogo, belo diálogo. E, no entanto, o trigo e o trigo e o joio, eles nascem juntos, crescem juntos e ali ficam lado a lado, se tornam parceiros no consumo dos nutrientes da terra. Só que depois, quando eles espigam, quando eles ficam mais maduros, um se diferencia do outro. O joio é desprezado, separar o joio, porque esse não presta. E o trigo vira farinha. Olha aqui, nós temos aqui a diferença, mais ou menos, entre o joio, que são as espigas são diferentes, e o trigo é mais generoso, o trigo fica cor de palha. E o joio, quando fica mais maduro, ele fica meio esverdeado, meio escuro, tal. São diferentes, porém, que pena que a gente não possa ir junto para as coisas. É que se colocar o joio no pão, o pão não vai ficar bom, porque o joio, a semente do joio, é tóxica, é erva daninha. Então, eles são inconciliáveis no uso, mas no convívio não, porque ambas são plantinhas de Deus. Olha, eu estou achando que deveria alguém, eu acho que um pastor deveria fazer uma releitura da parábola do joio e do trigo. Fazer uma pregação para os seus fiéis. Olha, hoje nós vamos refletir sobre o joio também é uma plantinha de Deus abandonada. Se a gente cuidar bem do joio, separar direitinho, de repente ele pode fazer coisas boas para nós. Já sei, diz o pastor, já sei que o joio, por ser rico em iodo,
ele é bom para tratar da tireoide, assim como todo veneno usado na dose certa vira remédio. O joio serve de pasto, de feno, de forragem para os animais. Quanta coisa boa o joio pode ter, quanta coisa boa podemos descobrir. Vamos descobrir, quem sabe o joio, embora um cereal maldito, possa também entrar na fórmula de uma bebida à base de joio, de uma cerveja. Existe cerveja de trigo, existe cerveja de arroz, existe cerveja com cevada. Por que não criarmos uma cerveja à base do joio quimicamente preparado? Então é assim, gente. As duas plantas são filhinhas de Deus, são queridinhas de Deus, também foram criadas, e tudo que foi criado tem um objetivo divino, não tem? Eu acho também que os advogados ou as faculdades de direito deveriam, num TCC ou num trabalho, numa tese para seus alunos, colocar assim, o tema em defesa do joio. Então, os alunos teriam que fazer uma defesa do joio, descobrir os pontos fortes, os pontos fracos do joio, fazer uma defesa em busca de uma absolvição no tribunal dos homens, já que no tribunal divino parece que o joio para sempre está condenado ao inferno, ao desprezo. Aliás, eu acho que uma faculdade de direito poderia até fazer um simulado, um júri simulado. Um pessoal defende o joio, outro pessoal condena o joio, critica o joio e depois há um julgamento com o júri e tal. Olha que ideia boa do Marvadão para se discutir, porque o advogado sempre procura encontrar pontos fortes na sua defesa e ainda que o réu tenha muitos pontos negativos a considerar. Este é o papel do advogado. Aliás, este é o papel de quem pensa. Porque só pensar por meio de clichês, de estereótipos, enfraquece a ideia, quer dizer, não se evolui na ideia. Então, tudo que pode ser criticado, eventualmente pode ser também elogiado. É o Marvadão direto e reto falando do joio e do trigo. O que vocês acham desta minha ideia? Um pastor pode defender essa ideia? Pode, pode. Ah, olha aqui, nós temos as espigas. As duas são diferentes, porém são tão parecidas na sua essência, na sua natureza, na maneira como crescem, na maneira como se desenvolve. Então, por separado, o joio pode ser uma boa coisa, pode gerar coisas muito boas. E o trigo é abençoado por Deus, é o pão, é o corpo de Jesus, não é o corpo de Jesus. Então, o joio tristinho fica ali. Alguém aí se dispõe a defender o joio como um louco, como eu se dispõe a fazer? É o Marvadão sempre sendo um pouco advogado do diabo, isto é, advogado das causas perdidas. Eu sempre acho que se as pessoas que são marginalizadas, desprezadas, têm direito à defesa, têm direito a uma vida digna, por que não? O joio, coitadinho, coitadinho, tão desprezado e que ninguém defende, é só vamos separar o joio do trigo, vamos separar o joio do trigo, vamos separar o joio do trigo. Tem até uma piada que fala assim: fazer jornalismo é separar o joio do trigo e publicar só o joio. É piada, gente, é piada, gente. É uma piada sobre essa tendência da comunicação, dos veículos de comunicação, darem mais prestígio às notícias ruins, aquelas notícias que causam choque, e não as boas notícias, aquelas notícias que são positivas. É parte da índole humana. Então, gente, vamos prestigiar o pobre do joio. Vamos defender o joio. O Marvadão acordou hoje disposto a defender o joio. E aí, pastor? Vamos nessa? E aí, advogado, aí, professor de direito, vamos debater o joio numa sala de aula, vamos defender a tese em defesa do joio? O Marvadão, perdoa, 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 nem que doa. Então,